Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 24 de abril. Agora na Espanha são 10 horas e 24 minutos, no Brasil 5 e 24 da manhã. Gente, eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que aqui nesse gráfico de 4 horas a gente segue respeitando religiosamente essa canaleta virtual de alta. Todos os fundos estão ascendentes desde a mega agulhada do dia 21 de abril. Os fundos subsequentes todos estão ascendentes, o que reforça o desenho dessa canaleta virtual de alta. Aquela nossa figura de acumulação anterior triangular e a bandeira de alta acabou se descaracterizando, mas a gente segue emprestando vigência a uma ampla canaleta virtual de alta. No gráfico mensal, se o mês terminasse hoje, a gente ainda está no dia 24 de abril, se hoje fosse dia 30 de abril, o próximo candle aqui já viria comprador e acima da mediana do canal de Keltner. Lembrando que a inércia movimentacional aqui no mensal, ela é muito mais contundente que a inércia movimentacional nos time frames mais curtos. Agora eu vou pular para o gráfico semanal. No semanal, a gente está abrindo um candle vendedor que demonstra o peso dessa resistência aqui no patamar de 30 mil, que já foi um suporte muito poderoso. Então é normal a BTC bater nesse patamar, que já foi um suporte, e na primeira tentativa refugar. Isso aqui não é uma reversão de tendência no semanal. Simplesmente a primeira tentativa de transpasse, como aqui, ó, bateu, voltou, aqui bateu, a gente vai ficar namorando esse patamar aqui por mais 1 ou 2 semanas e depois a gente deve transpassar, porque tá na memória do mercado 30 mil como foi um antigo suporte muito poderoso e agora vai se comportar como uma resistência poderosa. Então a gente namorou 1, 2, 3 semanas esse patamar de 30 mil dólares. Agora na quarta semana a gente está desenhando um candle levemente vendedor, mas não é uma reversão de tendência. Talvez seja uma subonda 2 dentro de uma sequência de Elliott aqui impulsiva que vai levar a BTC provavelmente para acima de 40 mil dólares. Então bateu, provavelmente vai repetir essa movimentação aqui, ó. Fez uma onda impulsiva, uma onda corretiva, uma onda impulsiva, uma onda corretiva, talvez seja até uma onda 4 aqui no semanal. Depois eu vou fazer uma análise mais acurada dessa sequência ondulacional de Elliott no semanal. Talvez a gente tenha feito, desde que beijou o patamar de 15, uma onda 1, 2, 3, 4 e a onda 5 no semanal vai levar a BTC para 40 mil. Depois eu vou fazer uma análise mais acurada sobre essa movimentação no semanal. No diário, a BTC segue dando vigência à nossa cunha triangular, que seria uma grande onda 2 no diário. Vocês vejam que esse engolfamento aqui está se repetindo, então é bem provável que em algum momento a gente desenhe um candle comprador para testar 30 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP. Agora, há poucos minutos atrás, batemos na lower e agora a gente está voltando em direção a VWAP, que está lá em 27.800 e pouquinho. Ontem o sinal no par USDT fechou no gain. O sinal no par BTC está muito próximo de fechar e vai ser lucro no bolso dos assinantes. Hoje, alguns sinais no Copy Trade já fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, um participante do ICO da Ethereum, que estava com seu public address adormecido há mais de 7 anos, resolveu mexer nos seus Ethers. Esse investidor pagou 0,31 dólares ou 31 cents de dólar no ICO da Ethereum, que aconteceu lá em 2015, e gastou 1.860 dólares e ele recebeu 2.365 Ethers, e hoje ele movimentou parte desses 4 milhões de dólares. 1.860 dólares se transformaram em pouco mais de 4 milhões de dólares, e vocês vejam que os Ethers dele foram recebidos na Gênesis, né? No ICO que aconteceu em 2015, era preciso cadastrar um public address de BTC. Isso gerava um public address de ETH
E aí o sujeito, depois de cadastrar na plataforma da Ethereum um public address de BTC, ele enviava as BTCs para a plataforma e a plataforma devolvia Ether para o public address de ETH que estava associado a uma chave privada. Era um copia e cola muito louco. Hoje seria absolutamente inviável um ICO desse tipo, porque seria muito fácil o hackeamento e a eventual perda da chave privada. Era preciso copiar e colar a chave privada. Enfim, num procedimento muito louco, mas a gente estava nos idos lá de 2015, nos primórdios ainda dessa grande solução de camada 1 que foi a Ethereum, e o mundo ainda nem conhecia direito a descentralização. Na verdade, foi a Ethereum que ofertou ao mundo o poder da descentralização, tanto é que depois que a ETH entrou no ar, o mainnet full operacional, teve aquele boom de ICOs do segundo semestre de 2017. Começou já em meados de 2017, ali em junho, já rolou o ICO da Binance em junho de 2017, mas o boom mesmo de ICOs aconteceu no segundo semestre de 2017, que foi o ICO da TRX, enfim, da Cardano, que basicamente abriu as portas para essa infinidade de soluções em blockchain que hoje o mundo presencia. Muitas altcoins que hoje estão ali no top 10 da CoinMarketCap surgiram de ICOs bem-sucedidos junto à rede Ethereum. E essa descentralização só foi possível graças ao surgimento da ETH. Enfim, a ministra das Finanças indiana defende um consenso global sobre a regulamentação criptográfica. A ministra das Finanças indiana, Nirmala Sriraman, enfatizou durante uma série de eventos realizados em Bengaluru, na Índia, a importância de se ter um consenso global para regular os criptoativos. É o novo normal, e o halving da LTC, da Litecoin, está a menos de 100 dias de acontecer. O halving vai cortar pela metade os rewards de mineração da LTC, que é uma Proof of Work muito descentralizada. Basicamente, repetiu ali o consenso Proof of Work da BTC. A LTC, para quem não sabe, acabou sofrendo um fork que gerou a Dogecoin, que hoje é uma meme coin com uma capitalização de bilhões de dólares. Enfim, a LTC vai sofrer esse halving justamente porque ela segue esse parâmetro da BTC, que também de 4 em 4 anos oferta um halving. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a ilusão da energia verde da Alemanha tem um enorme preço ambiental e econômico. A Alemanha, que viu os radicais verdes galgarem postos de poder e conseguiram promover junto aos legislativos das diversas casas das diversas casas legislativas da Alemanha, principalmente o Parlamento Federal, eles conseguiram proibir totalmente o uso da energia termonuclear. O que aconteceu depois disso é que a Alemanha tem um dos maiores parques de energia solar e eólica do mundo, que agora, diante dessa crise de abastecimento que acontece em decorrência da guerra russo-ucraniana, estão dando lugar à retomada da mineração de carvão mineral, uma das atividades mais poluentes do planeta. A enorme expansão dos parques solares e eólicos agora estão dando lugar a minas de carvão mineral. O gás russo não chega mais pelo Nord Stream 1 e o 2 foi interrompida a construção. O Nord Stream 1 sofreu uma explosão que alguns acham que foi ultimada pela inteligência norte-americana. O fato é que é um grande mistério. Mas as minas de carvão mineral que haviam sido fechadas ainda em meados do século XX agora estão sendo reabertas. Inclusive existem minas de carvão mineral sendo abertas dentro de parques eólicos, destruindo lá os cataventos para poder garantir a segurança energética da Alemanha.
Em média, 30 mil toneladas de carvão mineral estão sendo transportados diariamente pelo sistema ferroviário alemão. Enfim, uma atividade que estava quase totalmente encerrada, que era a mineração de carvão mineral. O carvão mineral é uma das atividades minerárias mais poluentes do planeta. O carvão mineral ele vem misturado com cascalho, com solo, e para poder separar o minério, o carvão mineral, do cascalho, da areia, do solo, é preciso lavar o carvão. E esse processo de lavagem acidifica toda a bacia hidrográfica da região. É preciso ter um circuito hídrico absolutamente fechado para que a bacia hidrográfica das regiões objeto de mineração de carvão não sejam contaminadas. No Brasil, no sul de Santa Catarina, existem lugares com paisagens absolutamente lunares que foram objeto de mineração de carvão mineral. E a raiva se instala na Europa depois que um alto diplomata chinês, embaixador da China na França, afirmou que os ex-países integrantes da União Soviética não teriam efetivamente uma soberania, por assim dizer, e não estariam sob o efeito da proteção da legislação internacional. Essa declaração deixou alguns países enfurecidos. Letônia, Lituânia e Estônia anunciaram planos de convocar os respectivos diplomatas chineses para explicar os comentários. Enfim, e o plano chinês para uma eventual invasão de Taiwan não é um segredo para ninguém. Os exercícios militares que foram ultimados nos últimos meses já dão conta de como provavelmente vai ser a invasão da ilha de Taiwan pela China. Provavelmente eles vão começar com um anel de navios de guerra em torno da ilha, travando o comércio internacional da ilha de Taiwan, vão cortar a linha de suprimento econômico da ilha, vão afugentar a navegação comercial e provavelmente será assim, exatamente como nos exercícios, que vai começar uma invasão da China sobre a ilha de Taiwan. O fato é que, com todos esses exercícios militares e a ampla presença dos chineses no mar da China meridional, o fato é que é quase certa que um dia vai ocorrer essa invasão. E pouco ou quase nada o Ocidente poderá fazer, porque não estaria na linha de opções uma eventual declaração de guerra americana contra a China. Ou, enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, os exercícios militares chineses em torno da ilha de Taiwan continuam, a alta diplomacia chinesa afirmou nessa semana que ex-países integrantes do bloco soviético não teriam propriamente uma soberania, o que inclui inclusive a Ucrânia. Enfim, o mundo tá maluco. A BTC segue acumulando aqui no diário. A gente, há poucos minutos atrás, esgarçamos a Lower. Agora ela vai acumulando em direção à própria VWAP no intraday, que está lá em 27.700 e pouquinho. Está recuando um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer VET, TRX, AVAX, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.